Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. Com profunda honra, admiração, carinho, amor, prazer, satisfação, que eu fico profundamente grato, alegre e feliz por ter todos vocês aqui no meu canal. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu peço a você e a sua família a vossa licença para adentrar na sua casa, no seu lar e na sua residência e levar até você a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, a compreensão, o entendimento da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa, poderosa e eterna palavra de Deus e levar até você e a sua família também a sabedoria, o conhecimento da ciência, a sabedoria, o conhecimento científico, sabedoria, conhecimento, informações e conteúdo de qualidade para abençoar você e a sua família em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte assunto, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema. A reencarnação existe? Qual é a verdadeira ideologia? Qual é a verdadeira face? Qual é a verdadeira doutrina, os ensinamentos da religião espírita, da religião do espiritismo com relação à reencarnação? A palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada fala a respeito da reencarnação. Jesus Cristo ensinou sobre a reencarnação. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, nós devemos estar alicerçados e pautados, ligados, alicerçados na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, independentemente da sua religião e do seu credo religioso, porque a grande verdade é que Jesus Cristo não veio pregar nenhuma religião, Jesus Cristo não veio fundar nenhuma religião, Jesus Cristo não veio ensinar nenhuma ideologia, nenhuma doutrina de nenhuma religião, até porque Jesus Cristo veio pregar a palavra do Pai dele, veio fundar o reino de Deus aqui na terra. Jesus Cristo veio pregar a justiça, o amor, a bondade, a graça, a misericórdia. Jesus veio mostrar a sabedoria de Deus aqui na terra, independentemente da religião, do seu credo religioso, porque a religião ela é uma invenção dos homens para com a finalidade ou intuito de dominar a mentalidade das pessoas, essa que é a verdade, que é a realidade. E se nós formos olhar para a palavra de Deus, Jesus Cristo não fundou nenhuma religião quando veio à Terra. Jesus Cristo não fundou o cristianismo, o espiritismo, o catolicismo, a religião islâmica. Jesus não fundou nenhuma religião, não veio pregar e ensinar nenhuma doutrina, nenhuma filosofia de nenhuma religião que existe no mundo. Então, devemos estar pautados, ligados, alicerçados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela foi inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para que os homens escrevessem estes propósitos, essas palavras, estes propósitos de Deus para a humanidade, para que a humanidade viesse a conhecer a palavra de Deus e ser libertado pela verdade, para ter a salvação, a vida eterna. Então, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, porque Jesus Cristo não veio fundar religião, não veio pregar sobre nenhuma doutrina, de nenhuma denominação religiosa. Jesus Cristo veio morrer pelos nossos pecados para nos dar a salvação, a vida eterna. E devemos estar tendo em nossas mentalidades esse discernimento espiritual, esta compreensão espiritual de que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, somente Ele salva, somente Ele veio nos dar sabedoria, veio fundar o reino de Deus aqui na terra, veio pregar a sabedoria, o poder de Deus aqui na terra, para nos dar salvação. Então, o que a filosofia, a doutrina do espiritismo ensina sobre a reencarnação? Segundo a religião espírita, segundo a religião do espiritismo, a reencarnação se dá pelo seguinte fato: quando uma pessoa morre, a alma, o espírito desencarna para encarnar no outro corpo, numa outra matéria, para assim ter uma evolução até atingir a perfeição. Esta é a filosofia, o ensinamento do Espiritismo com relação à reencarnação. Mas a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, prova que a reencarnação não existe. A reencarnação, ela nunca existiu.
A palavra de Deus fala a respeito da morte de Jesus Cristo por nós, para que viéssemos a ser santificados pela morte, pela graça e misericórdia e sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que quando Jesus Cristo voltar, os mortos serão ressuscitados para a salvação, para a vida eterna, aqueles que obedecerem à palavra de Deus. E para aqueles que não obedeceram à palavra de Deus, serão ressuscitados para a condenação. Assim diz, assim ensina a palavra de Deus. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 25. A palavra de Deus diz assim: esta palavra está sob o título de O Rico e o Lázaro, e não é uma parábola, como muitos pensam. Jesus Cristo não disse que era uma palavra sobre esta passagem aqui na Bíblia sobre o rico e o Lázaro, mas sim um ensinamento literal da palavra de Deus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho lindíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-se as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Ou seja, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a Bíblia, ela deixa perfeitamente claro de que quando uma pessoa morre, um ser humano morre, a alma, a alma, que é a consciência, ela vai para o paraíso, mas a alma daqueles que obedecerem a Deus, que fizeram a vontade de Deus, que buscaram a Deus e adoraram a Deus em espírito e verdade, praticaram o bem e a justiça. A alma daqueles vai para o paraíso, se encontrar com Deus, com Jesus Cristo, com os anjos no paraíso. E a alma daqueles que fizeram mal, que viveram na vida de pecado e desobediência a Deus, estes, infelizmente, vão para o lugar de condenação, que é o inferno. Assim diz a palavra de Deus, assim diz a palavra de Deus, assim ensina as Escrituras Sagradas, os ensinamentos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos que o Espírito, o fôlego de vida, a volta a Deus que o deu, como diz a palavra de Deus, está escrito em Eclesiastes, e a alma, o Espírito é o fôlego de vida, né, que mantém a matéria viva, que mantém o corpo vivo. E a alma, que é a consciência, ela sai do corpo, né, ela sai da matéria, e a alma daqueles que fizeram a vontade de Deus vai para o paraíso, e a alma daqueles que não fizeram a vontade de Deus, que viveram o pecado, vai para o lugar de tormento, de condenação, que é o inferno. Assim como está escrito na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, no ensinamento de Jesus, como vimos agora, nesse ensinamento da palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 25. Então, como vimos agora, né, na palavra de Deus, o rico que tinha muitos bens materiais, que somente era adorador e amante das suas riquezas, dos bens materiais, e não ajudava os pobres, né? Então este morreu, a sua alma saiu do seu corpo, foi para o inferno, para o lugar de tormento, e o Lázaro, né, que não tinha bens materiais, mas buscava a Deus, adorava a Deus, este morreu e a sua alma foi para o céu se encontrar com o profeta Abraão. Estava do lado de Abraão, sendo consolado pelo profeta Abraão, pelos seus sofrimentos, por estar na miséria, mas este foi consolado por Abraão, por obedecer a Deus, por não se pegar aos bens materiais, até porque o Lázaro, ele em meio à sua dor, ao seu sofrimento e na sua miséria, não ostentava
a sua ambição pelo dinheiro, mas o rico, que ostentava a sua ambição pelas riquezas, este foi para o lugar de tormento e o Lázaro para o paraíso. Então, ou seja, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela nos dá o entendimento, a compreensão de que a reencarnação ela não existe. A reencarnação ela nunca existiu. E agora eu quero ler para você o que está escrito no livro de João, no capítulo 5, no versículo 29, que diz: E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Agora eu quero ler para você o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, diz assim: E como aos homens está ordenado morrer, e como aos homens está ordenado morrer, e uma vez vindo depois disso o juízo. Ou seja, quando Jesus Cristo voltar na sua eterna glória, na sua segunda vinda, ele vai ressuscitar os mortos para o grande dia do juízo final. Todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Jesus Cristo, de Deus Pai, para sermos julgados pelas nossas ações. Então, a palavra de Deus deixa claro que quando Jesus Cristo voltar, ele vai ressuscitar os mortos e estes serão julgados pelas suas ações. Aqueles que fizeram bem serão ressuscitados para a vida eterna, a salvação. Aqueles que fizeram mal serão ressuscitados para a condenação eterna, para a condenação da destruição de suas almas e dos seus corpos que vão ser ressuscitados. Então, a palavra de Deus ela deixa bem clara que está destinado o homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, ou seja, todos serão ressuscitados, ou seja, a alma daqueles que estão com Jesus Cristo no paraíso, a alma destas pessoas vão ser reintegradas, vão ser novamente serão entregues aos seus vossos corpos ressuscitados. Quando os corpos, a matéria daqueles que fizeram a vontade de Deus serem restaurados, serem ressuscitados, as almas destas pessoas serão entregues, serão novamente entregues, vão voltar novamente para os corpos daqueles que fizeram a vontade de Deus. E estes serão ressuscitados para a salvação, para a vida eterna. Então, enquanto aqueles que morreram, que não obedeceram à vontade de Deus, que não fizeram a vontade de Deus, que não obedeceram à palavra de Deus, o corpos destes serão ressuscitados. E quando o corpo dessas pessoas serão ressuscitados, as suas respectivas almas voltarão para os seus corpos para a condenação eterna. Assim diz a palavra de Deus. Ou seja, a reencarnação, portanto, ela não existe, ela nunca existiu. O que existe é de fato, de verdade, no que diz respeito à palavra de Deus, é que quando a pessoa morre, a alma desta pessoa vai para o paraíso. A alma que fez a vontade de Deus, a pessoa que fez a vontade de Deus, a alma desta pessoa, quando morrer, vai para o paraíso. Quando a matéria ela morre, ela se desintegra, o corpo se decompõe, e aqueles que fizeram a vontade de Deus, a alma dessas pessoas vai sair e vai se encontrar com Deus no paraíso. E aquela pessoa que morreu, que não fez a vontade de Deus, o corpo, a matéria se desintegra, se decompõe, e a alma desta pessoa vai sair desse vosso corpo, respectivo corpo, e vai para o lugar de tormento, que é o inferno. Assim diz a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Ou seja, portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs de Jesus Cristo, a reencarnação ela não existe. A reencarnação ela não tem prova bíblica, ela não tem sustentação bíblica, ela não tem prova bíblica da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. E nós devemos atentar para o conhecimento da palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina, de que a reencarnação ela nunca existiu e ela nunca de fato vai existir. O que existe é a alma daquela pessoa que faz a vontade de Deus, e quando morre vai para o paraíso, e a alma daquela pessoa que não fez a vontade de Deus, quando morre vai para o lugar de tormento, que é o inferno. Ou seja, assim diz a palavra de Deus. E Jesus Cristo fala sobre a ressurreição dos mortos, ou seja, não existe processo de evolução da alma, não existe reencarnação de uma alma sair e reencarnar no outro corpo para a evolução da alma até chegar à perfeição, sendo que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos dá a salvação, a vida eterna. E para aqueles que obedecem à palavra de Deus, para aqueles que fazem a vontade de Deus, que buscam obedecer à palavra de Deus para a salvação, para a vida eterna.
Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe grandemente e poderosamente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém e amém.